Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para mais uma aula remota da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. A nossa revista é Compromisso, lição número 6. O nosso tema é a oração de Davi, orar é se transformar. E o nosso texto está compreendido em 2 Samuel, capítulo 22. Nossa revista ela traz como objetivos, primeiro, que devemos entender que um coração transformado é a maior prova de que temos uma verdadeira vida de oração diante de Deus, né? Então, aquele que tem uma comunhão com Deus, está sempre em oração, o seu coração é transformado. Isso é percebido porque ele tem uma vida de oração. Compreender que precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Temos que entender que temos que ter uma plena comunhão com Deus e não simplesmente nos dirigirmos a Deus de uma forma como se fosse algo não presente na nossa vida, mas sim algo que faz parte da nossa vida. Compreender que ao orar precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Então, nós vamos aprender aqui também com Davi que Deus foi participante da história, foi ativo na história, ele não foi um mero espectador, ele atuou na história do povo de Israel. Compreender que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Deus nos capacita, nos dá força para lutarmos na sua obra, né? Isso nós vamos observar também. E orar com coragem para mudar. Então, a mudança faz parte daquele que ora, sem medo e com coragem. Ele acaba mudando algumas coisas na sua vida através da oração. Nosso textual está em 2 Samuel 22, 20. Trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me, porque se agradou de mim. Irmãos, durante muito tempo da minha vida, muito tempo atrás, eu confesso que eu tive até alguma dificuldade em entender quem era esse personagem da Bíblia chamado Davi. Foi o maior rei do povo de Israel, né? Então, Davi sai de uma situação onde ele era um mero pastor de ovelhas para tornar-se o maior rei da história de Israel. A trajetória de Davi é impressionante, né? Enfim, quem foi Davi, né? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Nós já estudamos tempos atrás sobre Ruth e Boaz, então é uma história já conhecida na Bíblia. Davi nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. A gente observa isso lá em 1 Samuel 17, 34 até o 37. E o texto bíblico afirma que Davi era ruivo, esse ruivo vem do hebraico adimoni, vermelho, que quer dizer vermelho, e possui uma boa aparência, né? Então nós vemos também isso em Samuel 16, versículo 12. Quando que Davi foi ungido rei, né, por Samuel?
A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente, não estava com seus irmãos, estava pastoreando suas ovelhas. Porém, quando nenhum dos seus filhos, os filhos de Jessé, atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava lá do seu rebanho. Né? Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Nós observamos isso lá em 1 Samuel 16, versículo 13. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos estudiosos ou comentaristas entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que aconteceu com Samuel, o que fez Samuel é que ele estava ungindo um possível sucessor de seu ministério. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir um jovem Eliseu como seu sucessor. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Observamos isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido como o rei de Israel. Nós também temos o episódio de Davi e Golias, que já também é bastante conhecido. Também temos um episódio onde Davi já estava adentrando a corte de Saul, porque Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia, né, de Saul. Observamos isso em 1 Samuel 16, versículo 18. Também temos na história de Davi a amizade de Davi com Jonatas, e isso causa uma inveja em Saul. Né? Davi acaba fugindo, né, por conta da inveja aqui de Saul. Né? E quando Davi fugiu, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso. Né? Essa história também a gente vê lá em 1 Samuel 19, do versículo 18 até 24. Também a maioria dos salmos foi escrita por Davi, também é outra informação importante. Né? E a história de Davi como rei começa antes mesmo dele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom. Observamos isso lá em 2 Samuel 2,4. Esse local ficava aproximadamente a 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser a sua capital. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Né? Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assume o trono de Israel ainda em Hebrom, porém pouco depois se transferiu a capital para Jerusalém. Também temos essa referência em 2 Samuel, no capítulo 3, capítulo 3 e 5. Né? Davi se tornou o primeiro governador de Israel como império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém,
o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião após conquistar a região dos Jebuseus. Essa referência nós temos lá em 2 Samuel 5, do versículo 6 até o 9. Além dessa, ele também construiu várias construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império. E desejava construir um templo ao Senhor, porém essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho Salomão. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou várias e lendárias batalhas. Ele teve com os Edomitas, Filisteus, Cananeus, Moabitas, Amonitas, Arameus e Amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais, e suas ações trouxeram grande prosperidade para Israel, né? No entanto, meus irmãos, na vida pessoal de Davi, as coisas não foram tão fáceis assim, não foram tão prósperas, né? O rei Davi teve ao longo da sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Seu reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar. Depois ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir as 12 tribos, mas não conseguiu unir seus próprios filhos, né? Temos também um episódio, né, muito grande, que foi o pecado de Davi, onde ele estava num período de grande prosperidade no reino de Israel. E Davi experimentou seu maior tombo, seu tombo mais amargo, onde conspirou e adulterou com Betseba. Ali ele tramou a morte de Urias, que era esposo da mulher, né? O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Betseba e se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. A gente vê essa história em 2 Samuel 12. Da união entre Betseba, Davi nasceu seu herdeiro ao trono de Israel, o rei Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Certamente esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa, né? No entanto, o caráter do rei Davi estava, né, o rei Davi era um homem longe de ser um homem perfeito. Porém, ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas, principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia que a sua condição humana, limitada diante, sua condição humana era limitada diante de um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o valor divino. Então, ele tinha um coração onde que, sinceramente, ele ouvia Deus, sofria com seus erros, né? E realmente o que Deus colocava no seu coração é aquilo que ele buscava a seguir, né? No entanto, mesmo assim ele cometia alguns erros e Deus o perdoava. Só que pelo caráter justo de Deus, sempre haviam as consequências, né? A citação de Davi, tanto no Velho como no Novo Testamento, né?
O rei Davi é citado inúmeras vezes, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. As menções mais importantes sobre a sua pessoa é como sendo um ancestral segundo a carne nosso Senhor Jesus. Lá em Romanos 1:3 a gente observa isso. Ele é citado com destaque na genealogia de Jesus nos evangelhos. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. Entre elas está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como filho de Davi. Então, o próprio Jesus falava filho de Davi. No livro de Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras, ditas pelo próprio Jesus: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22, versículo 16. Uma das inscrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Davi nos ensina algumas importantes lições sobre a oração. A primeira lição que nós temos é que nós precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Para Davi, orar é se transformar. No final da vida, ele fez um balanço da sua existência. Em 2 Samuel 22, Davi narra a sua história em canção e poesia. O mesmo texto se encontra em Salmo 18, com algumas pequenas diferenças, meus irmãos. Então, a primeira grande lição é que Davi nos mostra e ele nos testemunha e nos dá conta de que a sua vida está mergulhada em Deus. Fica muito claro que a razão da existência de Davi é Deus. Deus é sua rocha, Deus é sua fortaleza, Deus é seu libertador, Deus é seu escudo, Deus é sua torre alta. Mostra ter muita consciência do que Deus é para ele, de que Deus significa para ele. Davi não apenas registra, né, nos Salmos, apenas conceitos eruditos acerca de Deus. Davi não era apenas alguém que estava interessado, curioso acerca de Deus. Ele não tinha só interesse em conhecimento de Deus, ele vivia a vontade de Deus. Deus buscava Deus de forma incansável para a plena compreensão da vontade de Deus e para que ele possa servir a Deus. Isto é, não há nada que Davi soubesse de Deus que ele não colocasse na sua vida de oração, porque a partir do que ia compreendendo mais sobre Deus, então ia incorporando isso em sua vida, incorporando esse conhecimento em sua vida. Isso é fundamental, porque se nós sabemos sobre a vontade de Deus, sobre a sua graça, sobre o seu amor por nós, essas coisas se transformam em atos de obediência a Deus, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, né, na nossa vida. Agora, irmãos, se nós temos todo esse conhecimento sobre Deus, isso não se transforma em oração, em compromisso de servir a Deus, então nós entramos automaticamente em um erro. Nós acabamos nos tornando uma pessoa do tipo em que sabe tudo a respeito de Deus, mas que nada tem a ver com Deus, que não quer nada com Deus. Antes se coloca em oposição à vontade de Deus. Por isso, nós podemos aprender com Davi que orar não é apenas saber coisas sobre Deus, não é apenas uma ação de direcionarmos para Deus, mas nós oramos a Deus juntamente com Ele, sabendo, conhecendo, compreendendo, experimentando Deus e Sua vontade em nossa própria vida. A segunda lição que nós temos de Davi é que ao orar precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Nós temos um texto lá em 2 Samuel 22, de 8 a 22. Davi descreve a história do povo de Deus de modo poético, significado. Deus não é um mero observador da história. Deus está agindo na história. Deus está
redimindo homens e mulheres. Deus está contando com Davi e por isso deu-lhe ampla liberdade. Irmãos, essa questão é muito importante, e a gente observa a partir do versículo 8 que Davi descreve a história do povo de Deus de uma forma muito interessante. Ele utiliza imagens muito fortes e vibrantes para falar dos atos de Deus na intervenção da história do povo de Israel. Menciona a libertação do Egito, ele menciona também o livramento do Mar Vermelho, ele faz referências às alianças, mostra que Deus não é apenas um observador da história. O chamado de Deus para nós consiste exatamente na possibilidade de construir o futuro juntamente com Deus. Para que seja assim, nós precisamos prestar atenção no que Deus está fazendo hoje na história e orar para que Deus, orar a Deus pedindo, né, ao Senhor que em tudo que o Senhor está fazendo hoje não nos deixe de fora, que nós possamos participar da sua obra, que Deus nos inclua nos seus planos, para que possamos estar entre aqueles que estão construindo a sua vontade, construindo o seu futuro. Que sejamos contados entre aqueles que são cooperadores do Senhor na construção da sua vontade. Imagine, irmãos, que bênção, que alegria poder participar do plano de Deus, fazer parte daqueles que realmente são cooperadores da sua vontade, estão cumprindo com a sua vontade ao longo da história, mudando a história e participando da história dentro da vontade de Deus. O terceiro ensinamento, irmãos, é que nós precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Em 2 Samuel 22, 29 e 46. Nesse trecho da poesia de Davi, ele fala de como Deus o preparou para a batalha. Então, irmãos, nós temos que entender que precisamos aprender a orar tendo disposição para lutar pelo reino de Deus, lutar pela obra do Senhor. Davi fala como Deus o preparou para a batalha. Davi se apresenta disposto a realizar a vontade do Senhor, claro, observando as circunstâncias do seu tempo, né, dentro das limitações da sua época, mas Davi estava lá com seu coração totalmente colocado na mão do Senhor, a fim de que Deus pudesse usá-lo, a fim de que a sua vontade possa ser experimentada. A vida do Espírito de Deus em Davi é o que torna possível essa batalha. Sozinho ele não ia conseguir, né? Mas através do Espírito de Deus com ele, ele conseguiria. Mesmo sendo assim, um mundo bastante difícil, né? Que apresenta tantos obstáculos para a vontade de Deus, Davi sabe que seu trabalho é parte da solução de Deus para esse mundo. Por isso precisamos aprender a orar com Davi, quando ele diz: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transportar muralhas. Isso está em Salmos 18, versículo 29. Algumas considerações aqui que a nossa revista traz. Consistia prioritariamente em fazer guerra. Então, Davi foi um guerreiro, foi um grande general. Ele foi um homem que teve grandes conquistas, né? O que aprendemos com Davi é que a luta pelo reino de Deus não se dá à margem das condições históricas, sociais, culturais e que estamos submetidos. Jesus nasceu debaixo de tais condições: poder romano, cultura grega e pecado humano. Então, assim, o ambiente ao qual nós enfrentamos as batalhas não é um ambiente tranquilo, é um ambiente com várias dificuldades, como a gente já falou. No entanto, a vitória é certa porque nós, revestidos do Espírito Santo, revestidos da vontade obedecendo à vontade de Deus, seguindo os propósitos de Deus, seremos vencedores. Agora, se a pessoa for sozinha, achando que consegue sozinha, provavelmente vai ter muita dificuldade ou até não vai conseguir.
O nosso Senhor Jesus não iludiu os seus discípulos. Ele sabia que, assim como eles, nós também enfrentaríamos muitas aflições. A Bíblia é muito clara nesse sentido, né? Então já é claro de que Jesus não iludiu ninguém e que realmente nossos dias tem muitas, ele é cheio de batalhas, né? Existe até um ditado que não existe vitória sem batalha, né? Bom seria se fosse muito mais tranquilo. No entanto, né? a- as batalhas existem, o inimigo trabalha contra o evangelho, o inimigo não quer a propagação do evangelho. Então nós temos batalhas e o campo que nós vivemos hoje é, na verdade, um campo de batalha, né? Quais as circunstâncias que enfrentamos hoje? Comparar essas circunstâncias com as que foram enfrentadas pelos servos de Deus ao longo dos séculos. Irmãos, hoje nós temos tanta facilidade de comunicação, nós temos liberdade no nosso país. Existem, lógico, países, culturas que não aceitam a pregação do Evangelho. Mas quantos heróis da fé nós tivemos que entregaram até as suas vidas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, né? Então, vamos refletir um pouquinho quais são as dificuldades que nós temos hoje para a propagação do Evangelho. Eu entendo que hoje, através dos meios de comunicação e das facilidades que nós temos, então hoje torna-se muito mais fácil, né, essa propagação. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. E por último, o quarto ensinamento, né, que nós precisamos orar com coragem para mudar. Se a pessoa não quer mudar, se a pessoa quer continuar no erro, não adianta. Então a oração tem que nos levar a ter coragem para mudarmos, né? A gente observa isso lá em 2 Samuel 22, 47 e 50. Davi, um homem rendido a Deus. Davi, um homem que se entregou nas mãos de Deus. Davi se fez amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ah, é isso que Davi nos ensina nesse texto, porque no final da sua oração, Davi adora a Deus. Ele tem um coração que adora, também um coração que se rende. Davi se rende a Deus. Davi é um homem rendido nas mãos de Deus. É um homem entregue nas mãos de Deus. Davi é um homem que se entregou nas mãos de Deus completamente sem reservas. Davi se fez amigo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que isso nos ensina para a nossa vida de oração? Ensina que orar é abrir mão da nossa vida, a fim de depositá-la plenamente nas mãos de Deus. É o que acontece quando nós fazemos isso. É uma coisa muito interessante e extraordinária, na verdade. Acontece que Deus aceita a nossa vida e depois ele nos devolve para nós muito melhor que nós poderíamos imaginar. Então, irmãos, se entregar a Deus, né? A orar é abrir mão da nossa vida, é depositar nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele transforme a nossa vida. E essa transformação é espetacular, ela é inimaginável, é muito melhor do que a gente possa sonhar, né? É muito além daquilo que a gente possa prever ou imaginar, né? Foi isso que Jesus quis dizer quando disse quando quem alguém quiser conservar a sua vida, a perderá, e a quem perder a sua vida, a preservará. Então, irmãos, quando Deus nos convida a depositar a nossa vida na mão dele, nas suas mãos, ele não o faz apenas para atender às nossas necessidades, mas principalmente para nos transformar a nossa vida conforme a vontade dele, né? Irmãos, Davi era um menino quando Deus o chamou, e desse menino Deus fez um pastor de ovelhas. De um pastor de ovelhas, Deus fez um general.
E de um general Deus fez um grande rei, e o maior rei da história de Israel. E de um rei Deus fez um homem segundo o seu coração. Vamos refletir sobre isso, meus irmãos. Por hoje seria só. Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma e que Deus nos abençoe e até a próxima.